Bom dia, pessoal. Bem-vindos à aula de Física 1. Eu sou o professor Juan Otálora e hoje vamos ver o movimento circular uniforme. Uma partícula está em movimento circular uniforme se descreve uma circunferência ou um arco de circunferência com velocidade de módulo constante. Embora o módulo da velocidade não varie, o movimento é acelerado, porque a velocidade muda de direção. Tá? Tudo que eu falei está aqui. Digamos que temos uma bolinha realizando um movimento circular uniforme. Tá? Essa bolinha em amarelo. Então, para analisar o seu movimento, precisamos definir os eixos coordenados. E digamos que tiramos uma foto aí da bolinha quando está em essa posição, né? Ela se encontra, né, a uma distância r, constante da origem. Essa distância é constante, né? E ela descreve um ângulo θ para esse momento. Tá? Esse ângulo θ ele varia com o tempo, né? Para o percorrido da bolinha, né, que é sentido anti-horário, perdão, o θ vai aumentando. Tá? A trajetória é uma circunferência de raio r e o movimento está contido em um plano. Trata-se de um movimento em duas dimensões. Tá? Vamos analisar então esse movimento. Eu copiei aí essa posição, o raio r, o ângulo θ. Para analisar, então, precisamos definir a origem. Eu vou tomar como origem o centro da circunferência. Tá? Defino o eixo x e o eixo y. Né? E eu vou dizer que a bolinha ela se encontra em uma posição R. Como trata-se de um movimento em duas dimensões, eu preciso de vetores. Então, o vetor em verde vai ser o vetor posição da bolinha. Tá? Então, o raio, agora eu vou chamar de vetor R. Tá bom? Então, preciso também definir as componentes de R em esse plano XY. Para o eixo vertical, então, vou ter a componente vertical, vai ser R seno do ângulo θ. E a componente horizontal vai ser R cosseno de θ. Então, a posição que eu defini como R vai ficar igual a componente horizontal na direção Y mais a componente vertical na direção J. Poderíamos analisar o movimento circular através desse sistema, cujas direções são I e J, né? Mas fica muito complicado fazer isso. Então, existe um sistema de coordenadas para o qual a análise fica mais simples. Esse novo sistema de coordenadas usa outros vetores unitários. Tá? Então, vetores unitários para um movimento circular uniforme. Eu copiei aqui o movimento de uma partícula, cuja posição em esse instante é a posição R, que faz um ângulo θ com a horizontal. E os novos vetores unitários vão ser os seguintes. Vamos ter o vetor unitário R, que aponta na direção radial da posição da partícula. Tá? E o vetor unitário θ, que faz um ângulo de 90 graus com R. O vetor unitário R, perdão. E que tem uma direção tangencial ao movimento da partícula. Ele aponta na direção tangente a essa circunferência, né? E o ponto de contato é o ponto da partícula em aquele instante, tá? Θ, esse vetor
unitário θ é um vetor, tá? Não é um ângulo, ele não indica um ângulo, é um vetor unitário. Esse vetor unitário podia ter se chamado de Ricardo, Roberto, Carlos. Mas para melhor compreensão, se chama de θ, tá? Não indica ângulo, é um vetor como qualquer outro, tá? E ambos vetores unitários são perpendiculares. Qual é a diferença entre o vetor unitário R e o vetor posição R? A diferença está em que o vetor unitário R, embora ele tenha a mesma direção e sentido que o vetor posição R, ele é unitário, é um vetor unitário. O seu módulo é 1. Então, esse vetor unitário, podemos encontrar ele como? Pegamos o vetor posição R e dividimos esse vetor posição R pelo seu módulo. Isso vai me dar um vetor unitário, né? Com as características do vetor unitário R, então, tá? Outra maneira de fazer a anotação é simplesmente colocar o módulo como R, tá? Mas eu conheço, tenho aí no quadro da esquerda, tenho o vetor posição R. Tá? Eu posso substituir aí, vou ter R cosseno de θi mais R seno de θj. Isso dividido por R. O R tem em cima e tem embaixo, pode se anular, né? E vamos ter que o vetor unitário R é igual a cosseno de θ apontando na direção I mais o seno de θ na direção J. O que mais? Temos que verificar, será que realmente ele é um vetor unitário? Então, vamos calcular o seu módulo. O módulo do vetor unitário R tem que ser 1. Vamos ver, é a raiz quadrada de componente horizontal ao quadrado mais a componente vertical ao quadrado. Cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ realmente é igual a 1, então o vetor realmente é unitário, tá? Então, o vetor posição R, ele pode ser expressado através do seu unitário. Ele vai ser simplesmente o seu módulo multiplicado pelo vetor unitário R. Assim como eu conheço a expressão para o vetor unitário R, eu posso encontrar a expressão para o vetor unitário θ. Para isso, eu vou aproveitar que ambos vetores unitários são perpendiculares. E se são perpendiculares, então o seu produto escalar é igual a zero, né? Módulo do primeiro vezes módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo que eles formam. Eles formam 90 graus, cujo cosseno é zero. Então, o produto escalar é igual a zero, tá? Eu vou definir o vetor unitário θ primeiro, tá? Através das suas componentes que eu não conheço. Uma componente x na direção y, que eu não conheço, né? Mais a componente y, que também não conheço, na direção j. E eu quero encontrar esse vetor unitário θ, e para isso eu preciso encontrar essas componentes, tá? Então, vou multiplicar essa expressão pelo vetor unitário R, e o resultado é igual a zero, né? Multiplicar escalarmente, né? Então, vetor unitário θ vezes produto escalar, vetor unitário R, vai ser igual vetor unitário θ, produto escalar, vetor unitário R, tá? Mas eu vou substituir as expressões de cada um. Para o θ, tenho θx na direção y mais θy na direção j. E o R também conheço a sua expressão, cosseno de θi mais seno de θj, tá? E esse produto escalar é igual a zero, né? Então, vou multiplicar termo a termo agora. O primeiro termo do vetor unitário θ vezes o primeiro termo do vetor unitário R. Temos aí I, produto escalar I. E isso é igual a 1. Então, vamos ter θx vezes cosseno de θ. Agora, o primeiro termo do vetor unitário θ vezes o segundo termo do vetor unitário R.
E produto escalar J é zero. Então, esse termo, esse produto vai dar zero também. Analogamente, o segundo termo do vetor unitário θ vezes o primeiro termo do vetor unitário R é J, produto escalar I, é zero também. Então, fica o último termo aqui, o segundo termo do vetor unitário θ vezes o segundo termo do vetor unitário R. Temos J, produto escalar J. Isso aí é 1, então vamos ter θy vezes o seno de θ. E isso é igual a zero. Eu vou passar o θy seno de θ para o outro lado, vai ficar o primeiro termo, né? É igual a menos θy seno de θ. Essa expressão aí, vou guardá-la. Tá? Vou chamar de 1 e eu vou usar ela depois. Então, eu vou levar agora ao quadrado o termo da esquerda e da direita. E vou ter θx ao quadrado vezes cosseno de θ é igual a θy ao quadrado seno de θ, seno quadrado de θ. Tá? O seno quadrado de θ é igual a 1 menos cosseno quadrado de θ. Então, o termo da esquerda vai ser igual a θy ao quadrado vezes 1, θy ao quadrado, menos θy ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Eu vou passar o θy quadrado cosseno ao quadrado de θ para o outro lado e vai ficar... Eu vou colocar também o cosseno quadrado de θ em evidência e vou ter cosseno quadrado de θ vezes θx ao quadrado mais θy ao quadrado. É isso igual a θy ao quadrado. O θx quadrado mais θy quadrado é igual a 1. Vamos demonstrar isso, tá? Eu vou partir disso. O produto escalar do vetor unitário θ por ele mesmo é igual a 1, né? Então, eu coloco aqui a expressão dele através das suas componentes, que eu não conheço. Produto escalar ele mesmo. E eu multiplico termo a termo. O primeiro termo pelo primeiro termo é I vezes I, né? Acompanhado do θx em cada lado, vai dar θx quadrado. Mas esse termo vezes esse termo vai dar zero, porque tem I produto escalar J. Esse termo com esse termo também vai dar zero, pois tem J produto escalar I. E vai ficar só esse termo vezes esse termo. Tem J produto escalar J, vai dar 1. Então vai ficar θy ao quadrado. É isso, tínhamos dito que é igual a 1. Tá? Então demonstrado isso. Então ao final vou ter que cosseno ao quadrado de θ é igual a θy ao quadrado. Eu vou então tirar a raiz quadrada de ambos lados e vou ter que θy vai ser igual a mais ou menos cosseno de θ. Tá? E aqui eu tenho liberdade para escolher ou mais cosseno de θ ou menos cosseno de θ. Se eu escolher, digamos, temos aí o desenho do movimento, a direção radial está em amarelo e eu posso escolher duas direções. Se eu escolher a direção menos, vai ser essa daí, vai ser sentido horário. E se eu escolher o sinal mais, perdão, sinal menos, sinal mais agora, vai ser essa tangente, nessa direção. Vai ser sentido anti-horário. Então, eu vou escolher o sentido anti-horário. E θy vai ficar igual, então, a cosseno de θ. Legal, conheço θy e agora vou encontrar θx. Para isso, vou utilizar a expressão 1 que eu vou transcrever para a página 6. θx cosseno de θ igual a menos θy seno de θ. Vamos copiar. θx cosseno de θ menos θy seno de θ. Legal. Acabei de encontrar θy e eu sei que θy é cosseno de θ. Então, esse cosseno de θ aí nessa expressão é igual a θy. Tenho θy em ambos lados da equação, então posso eliminar eles. E finalmente encontro que θx é igual a menos seno de θ. Então, legal, encontrei as duas componentes do vetor unitário θ. θx e θy. Então, a expressão do vetor unitário θ vai ser igual a θx. θx é igual a menos seno de θ na direção I, mais θy, que é cosseno de θ na direção J. E essa é a expressão do vetor unitário θ.
A expressão do vetor unitário R eu já conhecia, então esses são os dois resultados, os dois vetores unitários, tá? Com essas características que criamos, né? O vetor unitário R apontando na direção radial e o vetor unitário θ na direção tangencial em sentido anti-horário, tá? Uma coisa importante aqui é que, diferente do caso dos vetores unitários I e J, que eram constantes, os vetores unitários R e θ, eles não são constantes, eles variam com o tempo. Por quê? Pois eles dependem de θ, e θ depende do tempo. θ varia com o tempo. Observe aí o θ. Na medida que passa o tempo, esse θ aumenta para esse caso, para esse movimento anti-horário, né? Então, θ varia com o tempo. E como R e θ, vetores unitários R e θ, eles dependem de θ, então eles também variam com o tempo. Como seria o vetor velocidade agora expressado através desses vetores unitários θ e R? Tá? Vetor velocidade, então. Temos um movimento circular, temos uma posição aí R1, θ1, né? E queremos encontrar o vetor velocidade em função dessas direções R1, desses vetores unitários R1 e θ1, tá? E aí vai ficar mais fácil, olha. Primeiro, o vetor velocidade ou velocidade instantânea, ele é sempre tangente à trajetória, não é? Observe a figura, observe o vetor R, a posição da partícula. Imagine que a partícula está aí na posição R1, né? Sua velocidade vai seguir realmente, a partícula vai ter velocidade apontando na direção tangente, na direção θ1, então. Então, a velocidade tem direção de θ, tangente à trajetória, tá? Aí, ó, o vetor velocidade vai ter o módulo, né? Acompanhado da direção tangente à trajetória, θ, tá? Isso é fácil de ver da seguinte maneira, ó. Imagine que você não teimoso, você quer expressar o vetor velocidade através das suas componentes, que você não conhece, tá? Digamos uma componente radial na direção R, mais a componente tangencial na direção θ, unitários. A componente radial, ela tem que ser igual a zero. Por quê? Se a componente radial não fosse igual a zero, então o vetor teria velocidade, a partícula teria velocidade radial. Isso quer dizer que a partícula poderia se mover ao longo do eixo do radial, né? Se ela faz isso, então o raio ele aumentaria de tamanho. E não é isso que acontece, né? O raio permanece constante, porque é um movimento circular. Então, aí isso explica porque só temos a componente tangencial, tá? Digamos que essa partícula se move em sentido anti-horário. Se ela se move em sentido anti-horário, depois de um tempo vai estar na posição R2, fazendo um ângulo de θ2 com a horizontal, e os vetores unitários mudam. Agora você vai ter os vetores unitários R2 e θ2, tá? O sentido, então, quando o sentido é horário, então essa expressão aí da velocidade escalar, né, é menor que zero. E quando o sentido é anti-horário, essa velocidade é maior que zero. Vamos encontrar a lei horária do movimento circular. Tá? Temos o movimento circular, então, de raio R. O ângulo θ para esse momento, que depende do tempo. E o arco está em azul, esse, que depende também do tempo. A relação entre o ângulo e o arco é a seguinte. O arco é igual a ângulo vezes o raio, onde θ tem que estar em radianos. Tá? Por outro lado, a velocidade da partícula
quando ela percorre essa circunferência, é igual à derivada do arco percorrido em função do tempo. Tá? Posso passar o DDT para o outro lado e vai ficar DDS igual a V DDT. Integro ambos lados. O DDS, que é a posição, ou é arco, né? Desde um arco inicial até um arco S. Nesse caso, eu teria que mudar a variável S no interior da integral e eu vou chamar de S'. Analogamente, o outro lado, vou integrar agora em tempo, né? Porque estamos em DDT. Então, desde um tempo inicial até um tempo t qualquer. Esse DDT, então, ele tem que mudar, a variável tem que mudar, né? Para não confundir com o t da integral, tá? Do limite da integral, perdão. Então, eu chamo ele de DDT'. Estamos trabalhando com um movimento circular uniforme. Então, a velocidade, ela é constante, né? No movimento circular uniforme, essa velocidade é constante. Pode sair da integral, tá? Então, vai ficar no lado esquerdo, integral de DDS' é S', avaliado entre os limites S0 e S. Isso é igual a velocidade que saiu da integral. A integral de DDT' é T', avaliado desde T0 a Tt. Tá? Então, S' avaliado em S, menos S' avaliado em S0 é igual a V vezes T' avaliado em T menos T0. Tá? Eu posso passar o S0 para o outro lado e vou ter que S de T vai ser igual a S0 mais velocidade por tempo menos T0. Tá? E essa é a equação horária, então, do movimento circular uniforme, que é muito parecida, se não idêntica, se não a mesma, né? Equação do movimento retilíneo uniforme. Agora vamos ver a velocidade angular e uma expressão, uma lei horária para o movimento angular. Tá? Então, velocidade angular. O símbolo é S, parece um W, é uma letra grega. Acho que é ômega, né? Ômega, é. Então, sabemos que a velocidade é a derivada em função do tempo do arco percorrido. O arco é igual a θ vezes r, então vai ficar derivada em função do tempo de θ vezes r. R é o raio, é constante, ele pode sair da derivada e vamos ter que a velocidade é igual a r vezes a derivada de θ em função do tempo. É a variação angular ao longo do tempo. E é isso que é a velocidade angular. A velocidade angular é a variação angular ao longo do tempo. Para o caso do movimento circular uniforme, essa velocidade angular é constante. Tá? Então, finalmente, a velocidade vai ficar igual a r vezes a velocidade angular. Legal. Como seria a velocidade vetorial, então? Sabemos que é v vezes a direção, θ. Tá? Essa velocidade vetorial, então, em vez de colocar v, posso colocar r vezes ômega. Isso na direção θ. É outra expressão da velocidade vetorial, então. Tá? Agora eu vou utilizar essa equação aí, essa lei horária, para o arco percorrido, para fazer a lei horária para o caso dos ângulos. Tá? E vou utilizar essa expressão aí primeiro. S de t é igual a θr. Então, vou ter θr vai ser igual a S0. S0 seria θ0 vezes r, né? Mais a velocidade. Mas a velocidade é r ômega. Então, vou ter r ômega vezes t menos t0. Tá? Em todos os termos da equação, temos o r. Então, podemos eliminar o r.
E vai ficar finalmente que o ângulo percorrido para um tempo t qualquer vai ser igual ao ângulo inicial mais a velocidade angular vezes o tempo menos tempo inicial. Tá? E essa seria a lei horária para o caso do ângulo percorrido. Vamos definir o período e a frequência. O período, o símbolo dele é o T maiúsculo, é o tempo que a partícula demora em dar uma volta ou em fazer um ciclo. Uma volta, sabemos que descreve um arco igual a 2π vezes r, é o perímetro da circunferência. Então, eu posso calcular a velocidade como o arco sobre o tempo em descrever esse arco. O tempo é o período, né? Isso é igual a 2π vezes r sobre o período. Eu posso substituir a velocidade. Em vez da velocidade, posso colocar sua expressão r vezes ômega. Então, r vezes ômega é igual a 2πr sobre t. R e r se anulam, passa o t para o outro lado, vai ficar multiplicando, e o ômega passa de volta dividindo. E vai ficar que o período é igual a 2π sobre ômega. Então, essa é a expressão do período. A frequência, o símbolo é um F. Ela é o número de voltas, o número de ciclos por unidade de tempo. Então, por exemplo, a frequência é igual a, digamos, uma volta, um ciclo, eu dou em um tempo igual ao período. Então, seria igual a um ciclo em um período. Isso é igual a, o período, temos em cima 2π sobre ômega, podemos substituir e vai ficar que a frequência é ômega sobre 2π. Então, essa é a expressão da frequência. Tá? Um exemplo que não é muito atualizado é o toca-discos, né? Antigamente se falava em revoluções por minuto. Por exemplo, 33 revoluções por minuto seriam 33 voltas em um minuto, que era a frequência desse toca-discos. Podemos encontrar ômega também, a velocidade angular, em função da frequência também. Então, teríamos que ômega é igual a 2π vezes f. Ômega também é conhecido, além de velocidade angular, é conhecido como frequência angular. A unidade da frequência é o Hertz, que é igual a inverso do segundo. 1 sobre segundo, e isso é igual a segundo a menos 1. Tá? A unidade da frequência angular ômega é o radiano por segundo. Vamos fazer um exemplo. Tá? Calcule a velocidade angular do ponteiro dos segundos do relógio. O segundeiro, o ponteiro dos segundos, ele descreve uma circunferência inteira em 60 segundos. Então, o seu período é igual a 60 segundos. E temos uma expressão que relaciona o período com a velocidade angular. Essa aí. Então, podemos encontrar ômega em função do período também. Ômega vai ser igual a 2π sobre o período. Então, ômega, velocidade angular, frequência angular, vai ser igual a 2π radianos sobre 60 segundos. Então, fazendo as contas, vou ter que a velocidade angular vai ser mais ou menos 0,1 radianos por segundo. Vamos fazer uma observação aqui. Observação. No caso do movimento circular uniforme, o vetor velocidade, que é igual à sua magnitude vezes a direção θ, eu posso substituir essa magnitude por ômega vezes r, vezes o θ, direção θ unitário.
E esse R ômega, ele é uma constante, porque o raio é constante e o ômega é constante. Então, eu posso dizer, já a magnitude então é constante. Eu posso dizer que o vetor velocidade é constante? É uma pergunta. Não. Por quê? Porque a sua direção, θ, chapéu, ela varia com o tempo. Então, se essa direção varia com o tempo, a velocidade não é constante, no movimento circular uniforme há aceleração, existe aceleração.